Olá a todos, bem-vindos à Voz do Negócio, ao primeiro episódio. E hoje, como não podia deixar de ser, e porque os negócios são pessoas e as pessoas são negócios, trago-vos um episódio chamado Mente Lucrativa. Sabemos que ter um negócio com potencial não é o mesmo que ter uma empresa lucrativa e por isso não podia deixar de ser. Começámos com o quê? Com a mente do empresário. Porque o empresário sem foco é um negócio à deriva. E passo já a apresentar os meus dois convidados excelentíssimos, com uma experiência vasta. A Paula, que esteve 25 anos no mundo corporativo, na direção de recursos humanos de empresas nacionais e multinacionais, sempre ligada ao desenvolvimento humano, e há 5 anos lançou o seu próprio negócio de coaching. Empreendedora, mãe, amiga, companheira, uma força da natureza, ela ajuda executivos a despertarem o seu máximo potencial, orientando-os e ajudando-os a desenvolver competências que aumentem o seu sucesso e os resultados. Dei as boas-vindas à fantástica Paula Martins. Obrigada, Paula, por teres aceito o meu convite e estado cá hoje. Eu é que te agradeço, Vera, o facto de me teres convidado. Muito obrigada, é com muito gosto que estou aqui. Obrigada. Do outro lado, temos um senhor dono de uma ambição e um foco invejável. Transformou um negócio tradicional numa empresa inovadora e orientada para os resultados com apenas 35 anos. Tem vindo a conquistar tudo a que se propõe e é hoje um empresário de sucesso e um líder que qualquer equipa gostaria de ter. Sendo que, como ele próprio diz, o melhor ainda está para acontecer. Hoje convosco, Edgar Vidal. Obrigada, Edgar, por teres aceito este meu convite. Muito obrigado também, Vera. É muito gosto de estar aqui também. O podcast A Voz do Negócio é nada mais, nada menos que um podcast de conversa entre empresários comuns, os seus negócios do lado, e queremos trazer conteúdos que sejam interessantes para si e de empresários para empresários. Paula, começo contigo. Define-me mente lucrativa. Olha, mente lucrativa, eu diria que os empresários têm dois tipos de mindset. Portanto, o que tu dizes e muito bem, a mente lucrativa, que é um mindset de crescimento, e o mindset de estagnação. O que é que eu quero dizer com isto? O mindset de crescimento é, de facto, a mente lucrativa que tu falas e que, no fundo, tudo está, a nossa realidade somos nós que a fazemos, o nosso sucesso e o sucesso das nossas empresas somos nós que o fazemos e, portanto, quando se tem e devemos sempre desenvolver, apostar muito no nosso desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, desenvolver o nosso mindset lucrativo, como tu dizes muito bem, que tem muito a ver com a nossa ambição, tem a ver com os objetivos, onde é que queremos chegar e, de facto, isso é muito importante que o empresário tenha essa mente lucrativa, porque ajuda-o, sem dúvida nenhuma, a alcançar aquilo a que se propõe. Temos, por outro lado, também o outro mindset que é muito comum em alguns empresários, que é o mindset de estagnação. E, no fundo, este mindset de estagnação é aquele em que o empresário não quer sair da sua zona de conforto. E ao não querer sair da zona de conforto, não arrisca. Não arrisca, como diz o ditado, não é? Não arrisca, não petisca. E como tal, muitas vezes o potencial é brutal em termos de empresa, em termos do próprio empresário, mas efetivamente com medos, receios, crenças limitativas não os deixam avançar, não os deixam acrescentar valor nos seus negócios. E, portanto, todos nós temos que e devemos desenvolver, e principalmente os empresários têm essa responsabilidade, de desenvolver uma mente lucrativa. A mente lucrativa não vem connosco de fábrica, portanto, é algo que nós temos que apostar para desenvolver e investir nesse desenvolvimento. É exatamente isso. Edgar, olha, eu trouxe-te por uma questão muito simples, porque é dos empresários que eu conheço que mais investe nisto. E os resultados estão à vista, não é? Em agosto bateste o teu recorde de vendas em pleno estado de pandémico e tens um negócio tradicional. Portanto, não é preciso aqui inventar. Explica-me um bocadinho e conta-me um bocadinho a mim e a todos que nos estão a ouvir, não é? A tua experiência e como é que chegaste a esta mentalidade. Ok. Tudo começou em meados de 2014, quando eu conheci uma empresa consultora que ajudava nas empresas
Eu na altura não tinha empresa, trabalhava por conta de outrem, e aquilo que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar mais sobre isso e comecei a perceber que havia certas pessoas que nos podiam ajudar no negócio, porque muitas vezes nós não sabemos aquilo que fazemos. Nós, na realidade, somos um bocadinho generalistas de tudo e não somos especialistas em praticamente nada. E gerir uma empresa, nós precisamos de ajuda de profissionais, foi sempre aquilo que eu acreditei. Então, quando em 2015 eu arranquei sozinho com a minha empresa, inicialmente eu não consegui contratar ninguém, ia a muitas formações, pesquisava muito, lia muito, mas não chegava e fui juntando dinheiro até conseguir contratar uma empresa de coach para me ajudar. E em 2016 já consegui contratar uma empresa para me ajudar com o serviço de coach para que conseguíssemos seguir um plano. Tendo em conta que a empresa estava a nascer naquele momento, era fundamental que na nascença nós conseguíssemos percorrer um caminho mais seguro, um caminho mais correto, com menos erros. Era esse o meu objetivo e de ter pesquisado tanto sobre isso. Evitar caminhos das pedras, não é? Construir aqueles alicerces. E porquê que começaste por um coach e não por, sei lá, a maioria das pessoas que têm um negócio que muitas das vezes, como o teu, funciona por pescados, é mais um contabilista que procura como ajuda. Tu procuraste um coach executivo. Sim, isto porquê? Porque eu acredito naquilo que aprendi, é que tudo aquilo que nós temos é aquilo que para nós é negociável. Então, aquilo que temos que fazer é saber onde é que queremos chegar. Okay? E muitas vezes, para saber exatamente onde é que é possível chegar e onde nós queremos, precisamos dessa ajuda, não de um contabilista. Um contabilista é a pessoa que nos ajuda com os números e isso de facto é muito importante, porque temos que analisá-los mensalmente, mas não chega, nós temos que ter ambição e temos que saber exatamente onde temos que chegar, porque se nós não soubermos onde queremos chegar, nós não temos um caminho. E o coach ajudou-me um bocadinho nesse caminho, o como é que eu posso utilizar, neste caso, a empresa, que é a minha máquina de ganhar dinheiro, chamando-lhe assim, e como é que eu posso atingir esses objetivos utilizando a empresa. Daí o coach ser muito mais útil para me ajudar nesta área. Nesta fase inicial, não é? De arranque do próprio negócio foi importante para ti, para reestruturares um bocadinho as tuas crenças limitativas e isso que todos nós sofremos, não é, Paula? Todos nós, enquanto empresários, sofremos de crenças, aliás, enquanto empresários e enquanto pessoas, sofremos de crenças limitativas, não é? Aquilo que está aqui atrás sempre a moer o juízo. Sem dúvida, e isso muitas vezes é um handicap para que nós façamos coisas, não é? E essas crenças são muitas vezes o medo, os medos que nós temos. O medo é bom em determinada medida, porque nos ajuda a evitar algumas situações menos boas para nós e para os nossos negócios, mas por outro lado, quando ele é excessivo, limita-nos e não nos deixa avançar. Portanto, e muitas vezes há este medo da incerteza, porque nós, como seres humanos, gostamos muito do controle sobre as situações. Um empreendedor, um empresário, dificilmente tem o controle das situações. Como o Edgar falava muito bem, falhamos imenso. Portanto, ou seja, 80% das vezes nós falhamos nas nossas decisões, mas há que voltar atrás, há que perceber que, de facto, nós estamos numa aprendizagem contínua, ninguém nos ensina a ser empresários, esta é uma realidade, e muitas vezes nós, ao definirmos as estratégias e ao traçarmos determinados objetivos, isso implica que nós tomemos decisões. E essas decisões nem sempre são as mais corretas, faz parte, portanto, e nós temos que ter a capacidade de tolerar o falhanço, porque ele é perfeitamente normal, e só não falha quem efetivamente não tenta ou quem não faz nada, e é evidente que no meio empresarial falhamos muitas vezes, mas o que é importante é nós olharmos para esses erros, percebermos o porquê que determinadas situações ou decisões elas aconteceram e corrigir, como é evidente, mas temos que ter alguma resiliência para que de facto nós possamos controlar também as emoções de maneira a que toleremos de uma forma mais tranquila a questão do falhanço, porque ela é perfeitamente normal e natural e muito mais nos empresários que fazem acontecer.
Claro, isto, ser empreendedor é estar numa montanha-russa todos os dias, a toda hora, a todo momento. Um dia estamos um bocadinho lá em cima e depois descemos imediatamente e acontece algo inesperado que nos dá uma ansiedade brutal, porque é isto um bocadinho que é o espírito de empreendedor. Quando se diz, eu vou criar o espírito empreendedor, nós não criamos, nasce um bocadinho connosco essa vontade de arriscar e essa vontade de chutar a bola para a frente. O importante é nos equilibrarmos na realidade e ter estrutura para aguentar esses embaques que vão sempre haver, sempre. Não existe pessoas perfeitas e não existem empresas perfeitas. Edgar, tu no teu percurso nos últimos 5 anos, e eu conheço bem a tua empresa, tiveste altos e baixos também. Como é que lidaste, como é que conseguiste ter essa resiliência para hoje estares a caminho do teu objetivo principal, ao fim e ao cabo, nos 5 anos, aquele que traçaste, se quiseres podes contar, e continuares a ambicionar mais e a ambicionar mais para a tua indústria e para os teus pares, no fundo? Sim, normalmente sim, existem sempre altos e baixos, e às vezes muito baixos, mas a resiliência que a Paula falou e bem, é aquilo que nós temos que ter sempre presente connosco. Ou seja, muitas vezes, nesses caminhos mais baixos, em que nós até estávamos confortáveis, ou eu estava confortável com o meu estilo de vida, é nessas alturas que nós nos temos que propor a coisas maiores. Nós temos que dizer que a situação em que estamos não está bem. Então nós temos que, de alguma forma, ambicionar algo mais para conseguir cativar esse mesmo algo mais. E a nível de liderança, eu não uso o poder duro, uso o poder suave, é o meu estilo. E consegui, com todo o envolvimento da minha equipa, em momentos em que nós temos que tomar decisões muitas vezes até difíceis, que envolvem toda a equipa, e eu chegar ao pé de toda a equipa e apresentar aquilo que é o meu plano, e por muito difícil que ele seja concretizar muitas vezes, eu nunca ouvi dizer que não. A equipa sempre esteve alinhada comigo, sempre arriscámos. Esta questão da pandemia, nós tivemos no início, praticamente tudo parou, e foi graças à minha equipa que nós conseguimos superar, porque aquela resiliência que nós temos e aquilo que nos propomos, eu também passo para a equipa e faço com que a equipa participe também nesses objetivos, nós conseguimos dar a volta por cima. É sempre um objetivo em equipa. São as pessoas e as pessoas são os negócios, ao fim e ao cabo. Sim. Tu dizias que ambicionas sempre mais e tentas sempre pôr numa posição de necessitar de mais. O que é que diz aquelas pessoas que te chamam sonhador, que ambicionas demasiado, que devias estar sossegado, porque já tens o que é preciso e arriscar às vezes pode ser complicado? O que é que dizes a essas pessoas? É assim, cada um tem a sua forma. Eu pessoalmente não vivo bem com a zona de conforto. Aquilo que eu posso dizer é que nós só temos aquilo que é negociável para connosco. E eu muitas vezes tenho mesmo que o colocar numa situação de maior ambição, exatamente por isso. Exatamente porque atrás dessa ambição tem que vir a empresa, tem que vir as pessoas que estão comigo. E é um ganha-ganha, isto é para todos. Não há uma situação em que eu quero uma ambição só para mim. Todas as ambições que eu tenho e quando eu decido é sempre a equipa. E a empresa vai sempre atrás. Portanto, a essas pessoas eu digo que a ambição não faz mal nenhum, é saudável. É saudável, exatamente. Eu acho que sim, acho que a ambição medida é saudável, não é, Paula? Um empreendedor ambicioso, por norma, chega longe. Sem dúvida que sim. Aliás, Vera, nós como responsáveis pelas empresas temos também uma grande responsabilidade, que é, mais do que estarmos confortáveis na nossa zona de conforto, é criarmos valor à nossa empresa. E criando valor à nossa empresa é arriscar. Portanto, é fazer diferente, é inovar
E muitas vezes a maior parte das pessoas quer estar num registro mais confortável. Como dizia o Edgar, e muito bem, ele não gosta muito da zona de conforto, e acho que faz lindamente, porque de facto nós temos que acrescentar valor às nossas empresas. Isso é fundamental. Eu diria que é uma das principais responsabilidades do empresário, é acrescentar valor. E acrescentar valor é muito isto, é pensar grande, é pensar mais à frente, é criar novas estratégias, objetivos, fazer um bom planeamento para que de facto as coisas e a empresa, as coisas aconteçam e a própria empresa chegue a bom porto. E a questão é que às vezes também há aqui, quando falas em mente lucrativa, às vezes também há aqui uma crença em relação ao dinheiro, não é? Portanto, porque dá a sensação que o dinheiro é algo que não é bom, e por muitas vezes existem estas crenças limitativas de que o dinheiro não é bom, o dinheiro não traz felicidade. E de facto o dinheiro é bom e o dinheiro traz felicidade, como é evidente. Portanto, e é sem dúvida importantíssimo que ao pensarmos grande e de facto ao criarmos, ao desenvolvermos os nossos negócios, vamos certamente acrescentar muito mais valor às nossas empresas, e isso é fundamental porque também nos permite não só a nós vivermos melhor, mas também ajudar outras pessoas. Culturalmente estamos predispostos... Lá eu estou-me a enganar, tinha que ser. Culturalmente estamos mais vocacionados para ser pouco ambiciosos, para não pensar no lucro, não pensar no dinheiro, com medo de algumas críticas dos nossos pares, ou parecer mal socialmente. Paula, olha, sim, não tem mal. Sim, porque há muitas crenças à volta do dinheiro, há muitas crenças à volta do facto das pessoas terem sucesso. E isso não tem que ser algo que nos atrapalhe enquanto empresários. Eu costumo dizer que o dinheiro é muito bem-vindo, ele serve para 3 coisas fundamentais. A primeira é dar-nos segurança, a segunda é concretizar sonhos e a terceira é ajudar pessoas. Portanto, isso é fundamental, que de facto o empresário tenha este mindset lucrativo, no sentido de acrescentar valor, sair da zona de conforto, pensar grande e fazer diferente. Estávamos a falar há pouco de erros, falhar, e muitas vezes pensa-se que o sucesso que as pessoas com sucesso não erram ou erram muito pouco. A realidade é que erramos muito mais do que se calhar alguém que não tem sucesso, porque o que fica é a vontade de levantar outra vez e tentar outra vez. Acho que tem um bocadinho aqui de resiliência e teimosia. Não sei muito bem, muitas vezes, para que lado é que isto depende. Dá-nos uma tática, uma técnica dentro da tua expertise que os empresários podem aplicar hoje e fazer o build-up da sua resiliência para conseguir os objetivos? Olha, eu costumo dizer que há uma coisa que nós, enquanto empresários, temos que treinar muito, é de facto a resiliência, que vem, acima de tudo, do controle emocional, porque muitas vezes as coisas não estão a correr bem e nós, como seres humanos, não gostamos de falhar, faz parte, mas esse falhanço, ele acontece porque de facto nós também estamos a fazer acontecer determinadas coisas, e temos que ter essa capacidade de olhar para as situações, de vê-las como uma aprendizagem, ver sempre a parte boa das situações, porque há sempre uma dualidade, há sempre uma parte boa e uma parte menos boa, e nós temos que encontrar sempre a parte boa, porque no fundo isso é o que nos vai dar a motivação e a capacidade de continuar a seguir em frente. A vida de empresário não é fácil, como dizias e muito bem, a maior parte, 80% das vezes nós falhamos, faz parte, e portanto temos que conviver com isso, e para isso tem que haver de facto um grande controle emocional. E isso é um trabalho que tem que ser feito por parte do empresário, porque nós não vimos, enfim, não somos perfeitos e, como tal, não vimos com a capacidade e com as competências devidamente trabalhadas. Temos que ser nós a tomar a iniciativa de o fazer e de procurar profissionais que nos possam ajudar e orientar em determinado sentido. E, portanto, o que é que eu te diria acerca desse ponto? Eu diria que aqui é muito importante
Na questão, para evitarmos as falhas, temos que analisar os erros, porque muitas vezes nós erramos, mas o que fazemos é que assumimos sempre esse erro como uma falha e, como tal, tentamos esquecer. E aquilo que nós temos que fazer é refletir sobre esse erro, de forma a podermos perceber onde é que eu errei, porque é que eu errei, e na próxima vez eu farei melhor. E se há aqui alguma nota ou uma dica que eu poderia deixar aos empresários, é de facto aprenderem com os erros, analisarem aquilo em que falharam e de facto perceberem o porquê desse falhanço, para que de facto da próxima vez as decisões sejam mais assertivas. Por outro lado, aqui a questão do planeamento, e queria deixar também aqui uma nota muito importante: o planeamento é super importante para que se minimize o erro e minimize a falha. E nós não temos por hábito planear. Portanto, somos muito de resolver as coisas em cima do joelho, à última da hora, até porque culturalmente há este peso, digamos assim, e eu acho que isso, tenho a certeza que isso é um ponto importantíssimo e de facto ajuda muito o empresário a fazer diferente e também a alcançar o sucesso de uma forma mais rápida e, obviamente, contribui para melhorar os seus resultados o facto de planear, porque isso é determinante para minimizar o erro, para minimizar a falha. É o que eu costumo chamar o espírito MacGyver, o típico espírito MacGyver, é que consegue tudo, aquilo é um alfinete e uma pastilha e funciona. Edgar, tu tens por hábito planear muito. Tens decisões de urgência no seu dia-a-dia, como é óbvio, mas tentas antecipar aqui os riscos e antecipar situações que podem implodir naquilo que é os teus objetivos. Ou seja, quando atinges os teus objetivos, que as coisas possam não estar sólidas o suficiente. Eu sei que tens um objetivo bastante ambicioso para os próximos tempos e estás a trabalhar desde já. Sim, é verdade. Aquilo que acontece atualmente é que nós tendemos a evitar alguns erros. Lá está, como a Paula estava a dizer, é muito importante para nós que planear e tentar prever algumas coisas que possam acontecer. Por exemplo, esta situação última, obviamente, não conseguimos prever, mas essa questão de tentarmos prever, conseguimos evitar alguns erros. Aquilo que a Paula disse relativamente ao aprender também com os erros é muito importante, porque é para não voltar a repeti-los, poder evitá-los. Eu tive até numa formação no início deste mês muito interessante, em que eu ouvi uma frase que dizia que os resultados de uma empresa podem ser medidos pelo número de erros evitados. E isso para mim fez muito sentido. Foi algo que, se eu já tentava prever, agora muito mais. Temos que nos precaver, porque neste momento qualquer coisa pode mudar de um momento para o outro. E nós tivemos a experiência disso este ano. E então é isso que tentamos agora prever. Aquilo que temos como objetivos, e já agora posso partilhar, é exatamente a questão que acontece com muitas empresas de ar-condicionado. Eu conheço empresas, antes de eu próprio ter formado a minha empresa, em que atualmente não houve nem um crescimento, nem um decrescimento, ou seja, as empresas mantêm-se exatamente como estão. Estão confortáveis, estão na sua zona de conforto e está tudo bem assim. Mas como na nossa área temos muitos homens e a gente compartilha aqui de algum conhecimento de brincadeira entre nós e muitas vezes não temos concorrência, trabalhamos numa área até bastante corporativa uns com os outros e até trocamos ideias, porque muitas vezes vamos a viagens de incentivo pagas pelas marcas todos juntos e tudo mais, e trocamos algumas ideias. E alguns já me abordaram a saber como é que nós fazemos, como é que nós alterámos, como é que nós crescemos em 5 anos, tudo isso. E aquilo começou-me a dar como ideia, e que eu estou a trabalhar desde já nesse sentido, é num género de uma consultoria para essas mesmas empresas. Ou seja, nós queremos tornar a nossa marca Edgar Vidal numa marca de franchising, em que essas empresas, ao aplicar aquilo que nós aplicamos da maneira que nós aplicamos, eles conseguem realmente ter os resultados iguais aos que nós tivemos. E dessa forma conseguimos trazer uma maior potência da marca ao mercado, com credibilidade, com processos que nós já estamos a delineá-los de como é que tem que ser feito dentro da nossa área, e toda a gente tem que fazer da mesma forma. É como o Big Mac no McDonald's.
não muda, né? Tem sempre a mesma forma de ser feito, Passa a seja aquilo publicidade. que seja. Exatamente. E nós estamos a fazer as coisas desta forma. E é isso. Claro, faz todo o sentido. Faz todo o sentido e eu sei porque eu também, nas minhas consultorias, um dos passos muito importantes é precisamente pegar na análise SWOT, que é naturalmente desenvolvida em qualquer modelo de negócio, e pegar nos pontos fracos e nas ameaças e fazer uma análise de risco com eles. Porquê? Porque com essa análise de risco vamos entender táticas e técnicas que nos permitem antecipar, comatar e na realidade, precaver-nos de coisas do género como a pandemia. Claro que ninguém vai aqui estar sentadinho à espera que isto aconteça, mas o que é certo é que empresas bem estruturadas sobrevivem e adaptam-se muito mais rapidamente. Esta análise de riscos é fundamental, seja na nossa vida pessoal, seja na vida das empresas. Não é, Edgar? O que tu fazes isso constantemente? Eu sei que tu fazes, porque trabalhas comigo, portanto é quase mandatório, como tu sabes e muito bem. Exato. Mas o que é que isso te ajuda, essa análise de risco e esse entendimento das tuas fraquezas, porque todas nós temos, não é? E perceberes que há maneira de as comatar. Sim, isso é ótimo porque voltamos atrás à conversa do risco, quando nós arriscamos muitas vezes, não é? Sem saber. Essa análise ajuda-nos a arriscar de uma forma mais confortável, digamos assim. Obviamente temos que sempre assumir o risco e a culpa é só nossa de alguma coisa correr menos bem, mas quando damos o passo, quando arriscamos, que é sempre essa situação de sair fora da zona de conforto, nós vamos com uma estratégia e vamos com um plano. E ao estarmos a arriscar com essa análise, O plano dá-nos A, o muito. plano B, o plano C, não é? Tens Sim, todos os três. exatamente, ou seja, dá-nos uma folga muito melhor para nós arriscarmos naquilo que é o nosso objetivo. Se nós temos um objetivo de chegar a X e nós temos que, de alguma forma, percorrer um caminho que não é fácil, normalmente nunca é fácil. Se nós traçarmos um plano e termos alguém, no teu caso, me ajuda a traçar esse mesmo plano, analisando todas essas taxas de sucesso, onde é que poderemos dar a volta no caso daquela situação ali correr mal, tudo isso ajuda-nos a ajudar, digamos, ao pensamento do risco, que é sempre aquele que é mais difícil, que é sair fora da zona de conforto. E não é só isso, Paula, é o ego, não é? Falando aqui um bocadinho, nós não gostamos de ser postos em xeque, não gostamos de assumir que temos falhas, que como seres humanos não sabemos fazer alguma coisa. E eu penso que nas empresas e os empresários têm muita dificuldade em entender essas fraquezas que no fundo são como são. Eu ouvi no outro dia uma senhora do Shark Tank, a Sarah Blakely, que é fundadora de uma empresa e dona só, ela é a única dona da Spanx, que diz que a primeira coisa que fez foi contratar as suas fraquezas. E isto requer uma maturidade muito grande, não é, Paula? Sem dúvida que sim. Eu diria que isso é o passo fundamental, é a nossa humildade, pôr de fora ou pôr à parte o ego e, de facto, termos a capacidade de nos analisarmos, porque nós somos co-criadores da nossa realidade e, portanto, se as empresas têm sucesso, mais ou menos se deve a nós, empresários, e, portanto, há que perceber em primeiro lugar, onde é que nós podemos estar menos bem. Esse é o principal ponto para nós podermos aprender e evoluir. E, de facto, esse é um caminho que todos nós empresários temos que fazer, o da humildade, de admitir que efetivamente não sabemos tudo, sem dúvida, portanto não há ninguém que saiba tudo. Por outro lado, o ego também faz com que nós muitas vezes cometamos determinados erros, eu diria desnecessários, mas, enfim, temos que saber conviver com essa situação. Agora, o que é muito importante é nós nos trabalharmos como pessoas, e ao trabalharmos com pessoas vamos nos trabalhar também como empresários, e isso é inevitável, e esse ponto, essa humildade e essa capacidade de nós podermos analisar e analisarmos o que é que está menos bem, e o que está menos bem, eu vou ter que trabalhar no sentido de me desenvolver para poder fazer diferente. E por vezes nós não temos essa humildade
e essa capacidade para poder fazer esse trabalho. Aproveito também para dar aqui uma nota e de acordo com aquilo que o Edgar dizia e muito bem, o empresário não está muito ligado na vertente da criação do método e sistema de trabalho. Nós somos muito, se me permitem a expressão, desenrasca, não é? Portanto, as coisas vêm, somos muito pouco proativos, entretanto as coisas surgem e agora vamos lá ver como é que vamos resolver isto. E resolve-se muitas vezes em cima do joelho. Isto é algo que não nos traz, nem leva a nossa empresa a bom porto. Há que criar método e sistema de trabalho, isso tem que ser uma coisa que nós, empresários, temos que perceber, quer queiramos, quer não, porque de facto isso é o que nos leva a evoluir, a progredir e a acrescentar valor nas nossas empresas. Na realidade são as consequências de primeiro grau e as decisões de primeiro grau, as de segundo e as de terceiro, que são bastante faladas em quase todo o mundo na área de coach e de empreendedorismo, é deixarmos de tomar decisões de primeiro grau, que é as urgentes, aquelas em cima do joelho, e passarmos a tomar decisões de terceiro grau, que são estratégicas e verdadeiramente importantes para a empresa. Paula, onde é que te podemos encontrar? Olha, eu estou nas redes sociais, em Coach Paula Martins, estou também no meu canal, no Telegram, que é um canal em que eu disponibilizo conteúdos de interesse para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Ele é gratuito, podem perfeitamente procurar e aderir e podem encontrar muita informação que vos ajuda a ser melhores pessoas e a serem melhores empresários. Obrigada, Paula, por teres cá estado. Fiquei muito contente, porque não haveria pessoa mais extraordinária para trazer estes conteúdos para o podcast, a Voz do Negócio. Edgar, obrigada, se tivesses um conselho... Desculpa. Estava-te a agradecer, obrigada por esta oportunidade de poder também partilhar este podcast com dois profissionais excelentes e de grande sucesso. Obrigada por este momento e por esta oportunidade. Obrigada. Edgar, estava-te a fazer a pergunta que é, se pudesses dar um conselho ao Edgar há 5 anos atrás, o que é que seria? Diria que arrisca mais, corre mais riscos, porque foram muito, muito pequenininhos. Eu se soubesse o que sei hoje, há 5 anos atrás, teria feito muitos atalhos que hoje iria ser completamente diferente. Arriscava muito mais. Define-me atalhos. O que é que queres dizer com atalhos? É aquilo que eu estava a dizer inicialmente também, que era a questão dos erros. Ou seja, os resultados de uma empresa pode ser medido pelo número de erros evitados, não é? Então, todos esses erros que eu fiz a mais, que aprendi com eles, se eu os pudesse ter evitado, neste momento nós estávamos num outro patamar de certeza absoluta. E vais lá chegar, que eu sei, tenho a certeza absoluta. Edgar, onde é que te podemos encontrar? Onde é que podemos encontrar Edgar Vidal? Para quem quer saber mais informações. Ok, podem me encontrar através das redes sociais, pesquisando por Edgar Vidal ou Edgar Vidal ar-condicionado, e também através do nosso site edgarvidal.pt, que tem lá todas as informações que procuram. Obrigada, Edgar, por teres vindo. Agradeço-te imenso. Acho que a tua experiência vai ser de valor para todos os empresários que têm negócios tradicionais e que se limitam e olharem para ti e verem que realmente não é preciso inventar a roda, é preciso fazer melhor sempre, todos os dias. A todos, muito obrigado por terem assistido à Voz do Negócio. Até à próxima. Haverá outros episódios, fiquem, assistam. Qualquer dúvida ou questão, podem nos pôr à vontade. E o resto, boa semana.